Renato, o Celso Furtado, o próprio Darcy, eles realmente é invisível para eles. Eles não conseguem enxergar. Mesmo com o Darcy é um pouco melhor já, né? O Darcy, ele leva um choque. Aquela paixão que você viu pelo nosso colega, Rafael falar, né? Brizola, porque o conflito foi muito intenso. A rapaziada, boa parte da militância dele, chega no PDT com o Brizola, porque o Brizola fez o que precisava ser feito. Vem cá, Abdias do Nascimento, Carlos Alberto Caó, Edialeda Nascimento, esse pessoal, vocês vão fazer a política. Não sou eu que vou dizer a vocês o que vocês têm que fazer para botar a questão racial evidenciada. O Abdias do Nascimento é convidado pelo Brizola para o famoso uma reunião que tem da social-democracia em Portugal, em Lisboa, pouco antes, assim, já está tudo pronto no Congresso para anistia em 79. Eu acho que ainda em 79, ou logo depois, antes da vinda dos anistiados para o Brasil, da elite intelectual de luta, né, que fez a luta armada, ou que de alguma forma tiveram que se exilar, esse pessoal vai voltar ao Brasil. E tem um célebre congresso da social-democracia, onde eles lançaram Memória do Exílio, acho que são 2 volumes. Então, o Abdias é chamado para estar lá. O Brizola impõe o Abdias. Era isso que falava o Abdias. Se não é o Brizola, ele não teria história. Então, quando chega no Brasil, o Brizola tem pela respeitabilidade que demonstrou o Abdias do Nascimento, que era realmente o cara dos anos 30, que lutou todo o tempo, ele criou o Teatro Experimental do Negro nos anos 40. Boa parte do que eram atrizes, as únicas atrizes e atores globais que chegaram no cast da Globo, até recentemente, até os anos 90, até 2000, eram só os artistas que foram produzidos, criados no Teatro Experimental do Negro. Léa Garcia, Ruth de Souza, Haroldo Costa, eram uns poucos, né, que foram formados. Nunca mais se teve essa oportunidade. E o Brizola pega esse Abdias do Nascimento, na volta do exílio, e diz: não, vocês são quadros, estamos juntos, não há ninguém que comande. Assim como o Brizola fez a educação, quem faz o projeto de educação é Darcy Ribeiro. Eu brinco assim, né? Todo lugar que ele fala no Rio de Janeiro, fala os brizolões, tinha que falar os brizolões darcisões. Justiça tem que ser feita. A política educacional foi do Darcy Ribeiro. Mas o Brizola era o comandante, era o cara da política, o articulador, que vê, enxerga que tem que dar... De alguma maneira ele estava operando uma descolonização da política. O Brizola opera não uma descolonização do poder. Do poder. Ele estava E vendo que era preciso deixar quem quer fazer a descolonização do saber, fazer a descolonização do saber, porque estão juntos. E eu não posso descolonizar o poder, querer ditar como vai ser a descolonização do saber. Deixa por quem sabe. E aí é o papel do Darcy. E se a gente ir trazendo um pouco... Sim, aí eu ia te dizer, Darcy naquele momento ainda não enxerga como Brizola. Darcy não enxerga. É fantástico. Eu estive numa cena, Darcy chega numa escola em São Gonçalo, e aí ele diz: a escola mais feia que eu conheço. Ele ficou aquele né? Pois vai ser a mais bonita. Ele é hábil, né? E realmente faz uma escola colorida. Eu até fui trabalhar lá, saí de Campo Grande para trabalhar lá, porque lá era uma coisa experimental. Uma mulher fantástica tinha feito a luta armada e tal, teve prisão, pessoa muito firme, né, ideologicamente, e ela é colocada pelo Darcy lá como a diretora da escola. E eu fui para lá, porque era tudo que a gente queria. Eu tinha 20 e poucos anos na época. Vou para lá, a gente podia fazer roda de capoeira, que ninguém me incomodava. Eu dava aula de capoeira dentro da quadra, com as aulas em volta, os professores vinham. Maurício, você se incomoda? Eu estou numa aula de língua portuguesa aqui, eles vão agora ver como é que essa cantiga que você está cantando. Que coisa bonita, né? Pela primeira vez, eu era professor de educação física, né?
eu não incomodava as colegas, eu contava muitas colegas, eu lembro da Fátima, uma professora de língua portuguesa, em que ela vinha e chegava e dizia, não, olha só, parava a turma vinha assistir aulas de história de uma outra professora, a Ada, ela vinha, ou seja, agora vamos discutir com o professor Amaury sobre a questão da história, porque a capoeira não está nessa história da gente. Como a capoeira está? E eu ia lá de short, camiseta, suado, e fazer palestra para os estudantes. Fazia assim, 5 minutos, 10, né? Porque o diálogo Você nessa somava escola. ali junto nas contribuições. Exatamente. Como chamava também as colegas para falar, Claro, né? claro. A minha turminha da capoeira e tal, de educação física. Havia essa interação. Darcy não viu aquilo ali. Não viu. Ele vai ver aos poucos, com abdias, que ali o Brizola diz, não. Exato, eu estou segurando aqui tudo, Claro, né? claro, A gente não sabe como foi, né? Mas me parece, era um pouco que eu ouvia, né, de alguns dos militantes de frente no PDT, no Partido Democrático Trabalhista, no Partido do Brizola, eles vão mostrar que, em certo momento, o Darcy vai encaixando a coisa da mestiçagem. E o Darcy era muito da mestiçagem. Aquela escola antropológica do México era o Vasconcelos, da raça dourada, raça cósmica, né? O Darcy embarcou nessa, porque ele vive o exílio na América. O Darcy é dos poucos que não Chile, vai... Peru, né? Chile, Peru, né? Ele fez o exílio dele aqui. Ele não se deixou seduzir por Cambridge, né? Foi montar a universidade nesses campos. Ele foi montar a universidade, foi em diálogo, né? Diálogo, Darcy, volta cara, volta fantástico. totalmente tocar. Isso. Fantástico, eu também gosto. Fantástico. E aí, vindo um pouco mais para isso, falando nesse campo da colonialidade do saber, do pensamento colonial, como que você vê a entrada do debate, da discussão das cotas? Como que é? Eu vi que você também faz uma discussão apurada disso. Como que você... Qual que é o lugar do debate das cotas nesse sentido de produzir essa descolonização? Eu gosto muito dessa discussão. Eu tenho um texto que é Cotas, um raio e céu azul. Para essa intelectualidade de esquerda no Brasil, as cotas caíram sobre a sociedade como um raio e céu azul. Mas é aquela clássica visão do Marx no 18 Brumário. Uma intelectualidade que não está tendo vistas, está tão seduzida pela sua revolução, no caso do Marx, né? De 48, meus corrantes militards, né? Fazem a Revolução Francesa, pela primeira vez botam fogo na história, e aí eles ficam tão seduzidos por isso que não veem que tudo está se movimentando, e aí levam um susto com o Luiz Napoleão, né, que o Marx diz que é uma farsa, né, que toma o poder e a esquerda fica perplexa. Essa intelectualidade, que boa parte estava no exílio, mas muitos estavam por aqui, não percebem que surgiu, no caso, eu posso falar, o movimento negro. E aí não é invisibilidade, é invisibilização. Porque desde 74, 75, 76, nós estávamos... Você como ator protagonista dessa história, né? Eu estou lá e são muitas... Tem a foto, porque se não fotografou, dançou, né? Que as fotos de jornais e tal. O evento na ABI, doutor Barbosa Lima Sobrinho, aquela elite que Celso Furtado no lado. É o momento de enfrentar o regime, 76, 77, né? Começam os esforços de redemocratização e a gente é obrigado a invadir o espaço. Precisa botar a questão racial. E aí tem fotos, tem discussões. O doutor Barbosa acolhe, meu filho, o que você quer, afinal de contas? Não é provocador, é polícia, até porque eu era bem fortezinho, palhava muito. Isso não é nada disso, tá? Nós somos de esquerda, mas vocês são provocadores. Não, nós só queremos dizer que vocês vão repetir o que sempre houve. É uma discussão entre brancos, uma discussão inteiramente voltada para visões de como foi na Europa. Aqui não é assim. Vocês não podem continuar prestigiando esse sindicalismo do jeito que está. Esse sindicalismo é branco e voltado para a mobilização só de quem é empregado e os subempregados. No Brasil, tem o famoso trabalho informal, que desde que chegou a imigração aqui, essa imigração colocou o branco no lugar do negro. E o negro vai ser marcado. O negro vai para essa mão de obra sobrante, vai para esse mercado informal das grandes cidades, das áreas mais dinâmicas da economia. Ou então fica nas zonas rurais,
E fica mais ou menos meio na zona rural, meio não tem espaço de qualificação, porque não há um olhar capaz de perceber que a raça é um problema fulcral na constituição da sociedade e do pensamento social brasileiro. Quer dizer, essa colonialidade no pensamento, no pensamento intelectual, ela está presente então agora, nos anos 2000, quando você vê altos intelectuais de gabarito, sei que é delicado afirmar isso ou não, eu queria que você falasse isso com os devidos cuidados que você que está mais próximo tem, mas dá para dizer que existe uma insistência numa intelectualidade que não vê, ou que invisibiliza, talvez até de maneira proposital em algum sentido. Eu não quero botar um peso exagerado, até porque tudo andou e o nosso foco é agora, né? E agora tem que ser todo mundo de mão dada, e parece que hoje já há não só uma respeitabilidade, como até uma proximidade física, ideológica, setores de esquerda que aceitam que a questão racial é uma questão, no mínimo, uma questão muito importante, né? Para alguns não é central. Tem o Sérgio Costa, um bom sociólogo que eu gosto muito, vive na Alemanha, e lá ele diz que não pode ser visto como uma categoria analítica. Na verdade, ele tenta gingar, mas é uma ginga, não é ginga, ele faz uma sociologinga, né, que não é total, porque na verdade ele está escapando de enfrentar, né, se é central ou não é, até que ponto é central a categoria de raça. Digamos assim. Ele não quer enfrentar isso, então ele diz que não pode ser como categoria analítica. Mas é preciso, mesmo que a gente veja que tudo andou e que hoje o foco é estar junto, né? Nos anos 80, início dos anos 80, nós lançamos no centro do Rio de Janeiro, entre a Câmara dos Vereadores e o Amarelinho, que é aquele lugarzinho ali bom, né, que todo turista tem que ir, uma banca da imprensa negra. E vendemos, Bruno, nós vendemos 1.800 cadernos de descolonização da nossa história. Anos 80. Início dos anos 80. Interessante. Cadernos de descolonização, cadernos Simba, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, era a sigla. Cadernos Simba de descolonização da nossa história. Zumbi, João Cândido e os dias de hoje. O que nós fizemos foi pegar dois textos potentes, o texto do Décio Freitas, né, que tem só o Décio Freitas é uma história à parte nessa coisa descolonial. Décio Freitas é um advogado de presos políticos que escreveu um livro sobre Palmares, nos anos 70, no início dos anos 70. Tem uma história que ele está na Torre do Tombo e cai um rolo na cabeça dele de papéis velhos, da Portugal, Torre do Tombo, né? É onde tem a representação antiga, colonial, e aí cai isso na cabeça dele. Ele nunca falou, ele sempre sorriu e nunca confirmou que é assim. Enfim, ele tem uma documentação que escreve o melhor livro sobre Palmares. Mostra não só o protagonismo, como Palmares tinha uma interação naquela sociedade colonial do Nordeste. Sim. Palmares não é um valha-couto de bandidos, de negros, claro, uma coisa isolada. Não. Palmares é parte de uma dinâmica de lutas sociais na época. É um complexo socioeconômico que interage com os fazendeiros, produz, troca e tal, e que só num determinado momento aí vem os paulistas e arrebentam mais empoderados. Enfim, o Décio Freitas e o livro do Edmar Morel, A Revolta da Chibata. Também um livro basilar para se falar de João Cândido, é quem recupera João Cândido, grande herói da Revolta da Chibata na Marinha. Né? O termo descolonização nessa época era utilizado em que nível de intensidade? Como que era? Era algo que estava presente ali? Quase nada. Isso a gente pegava dos africanos, principalmente. Descolonização para mim era Amílcar Cabral. Descolonização para mim era Samora Machel. Que eram os que a gente lia em língua portuguesa. E que usavam Eduardo esse termo. Mondlane, né? Que usavam o termo descolonização. Esses, para mim, descolonização era isso. Agora, eu lembro, sim, o jornal Movimento, o jornal Opinião, alguns articulistas passavam assim, usavam, mas era esporádico, entendeu? Não era uma coisa, um pensamento de descolonização.
havia um sentimento talvez. Mas para mim, quando pôs esse nome no Caderno Simba, Iedo Ferreira e eu, que éramos parceiros, Iedo era mais o timoneiro, Henrique, mais idade, 20 anos mais, eu já tinha 40, eu tinha 20 e pouco. E Iedo é que é o cara que, né, faz essa. E a gente escreve Era o juntos. articulador ali do. Eu chamo assim, o grande timoneiro. Timoneiro. Era o cara que estava no timão, da linha. Ele foi quadro do PC. Sim, timoneiro, é o maoísmo tupiniquim, assim, né? Nosso tropical úmido. Eu peguei, não, timoneiro, eu sou stalinista, porra, timoneiro é o mal. Eu disse, não, mas tá valendo, nós estamos fuzilando isso tudo, estamos fuzilando. Brincava assim com ele, ele era um grande timoneiro.